Salve, salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora atualizar as informações do Corinthians nesse vídeo. Todo mundo muito desconectado ali também. Mas enfim, cara, nada se salva, né? Em resumo, nada se salva aí dessa atuação. Se a gente for ver aí um Dieguinho que entrou bem novamente. Mas bem mais ou menos, o Bruno. É que ele não conseguiu criar mais Fez nada nada, também, cara. né, Chicarolha? Fez Assim, nada. mas ele teve ali uma postura melhor do que a do Garro, pelo menos pra mim. O Vitinho também acho que entrou bem. Só que o jogo já tava Vitinho resolvido também. quando eles entraram, né? Tanto que não tava resolvido, tava assim, vai, porque assim, o Corinthians leva o 2-0 no finalzinho do primeiro tempo e leva o 3-0 logo no primeiro contra-ataque do segundo tempo. Os Sim. caras tinham acabado de chegar, o Dieguinho não tinha tocado na bola ainda, o Corinthians levou o terceiro gol. Realmente, teve erro de leitura aí no começo, teve erro também de leitura nas substituições, porque pra mim, olhando o primeiro tempo do Corinthians, acho que faltava alguém pra ajudar o Ranieri na marcação. E o Ranieri não tava tão bem. Não, o Ranieri foi mal ontem. Foi muito mal ontem o Ranieri. Bem mal. Eu não teria tirado ele, colocaria alguém pra ajudar ele na marcação. O Martínez ou o André ali pra ajudar. Aí ele tira o Ranieri, ok, não tava tão bem, mas aí coloca o Carrídio, mantém o Acho que pode Bidon. ter sido mais pela parte física ali também. Também, né, mas aí deixou o meio de campo muito sem marcação, muito exposto, né. E sobre o Martínez, cara, você tava falando, e é um dado assustador do Martínez, ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo, e foi expulso aos 38 minutos. Ele ficou 18 minutos em campo ao todo, né? É a segunda expulsão dele no intervalo de 18 dias. E, ao todo, em 46 jogos nessa temporada, é a quarta expulsão do Martínez. Ele tem média de 11,5 jogos para ser expulso. Em comparação, assim, dadas as devidas proporções, o Ralf, que foi um volante de muito mais pegada... Mas, assim, volante mais o cara pegada, nunca né? foi expulso na carreira, né? 437 jogos pelo Corinthians, nunca recebeu um cartão vermelho, e ele bateu o recorde de 700 partidas seguidas, agora atuando pelo Vila Nova, né? Ele completou 700 partidas sem ser expulso. Cara, é absurdo. Tá certo que o Ralf no Corinthians jogou muito mais do que o Martínez. Um dia sequer mostra sinais de jogar. Só que era um volante de muito mais pegada, né? Se você for parar pra pensar, um volante como o Ralf, ele tende mais a ser expulso por um cartão vermelho ou por 2 amarelos do que o Martínez. No entanto... Eu acho que essa comparação fica meio difícil, né? Porque estamos falando do, talvez, o melhor volante da história do Corinthians, um dos melhores volantes da história do Corinthians e que sempre se destacou justamente por essa questão de nunca ser expulso, né? Acho que comparar Ranieri, Martínez, qualquer outro volante ao Ralf, não se encaixa na mesma frase aí. Só pela média, né? Sim, sim. Cara, o Martínez aí é uma situação complicada, né? Porque ele vem de um período ali ausente numa data FIFA ali, né? Que ele não se representou ao Corinthians. Também deu uma justificativa ali que não sei até que ponto colou pra diretoria, pra torcida, pros companheiros, porque ele ficou fora 2 jogos, né? E a narrativa começou a ser divulgada ali pela assessoria dele e o clube em nenhum momento abraçou essa ideia, então... Teve essa situação nas faltas, teve a situação do cartão vermelho ali contra o Red Bull Bragantino, que na minha opinião foi injusto. Mas se você coloca no combo ali também, era o Martínez envolvido no lance, envolvido em mais um bate-boca, né? Teve o lance de ontem, na final do Campeonato Paulista. Pô, maneiraço, derby é guerra, é pancadaria e vamos que vamos. Mas, cara, ele deu um tapa na cara do Marcelo Lomba lá, sabe? Deu um tapão explícito ali na cara do Marcelo Lomba. Como eu falei, o torcedor gosta, ok, derby, sangue no olho, beleza. Mas ali ele poderia ter deixado o Corinthians com um a menos também, sabe? Eu nem lembro se naquela altura ele ainda estava em campo ou tinha sido substituído. Mas teve essa situação também para falar desse ano, né? Porque o ano passado ali teve pênalti contra o Flamengo, teve pênalti contra o Racing no cilindro também. Teve muita situação, cara. E assim, apesar dele ser o meu titular no Corinthians ideal, dele ser o meu titular no Corinthians que vai entrar em campo contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil... Fica cada vez mais difícil confiar nele, né? Fica. Corinthians perdeu pelo placar de 3-0, né? Foi amassado, foi humilhado pelo Cruzeiro em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. E ainda teve um gol do Cruzeiro anulado no final do jogo, seria 4-0. O gol foi anulado, sabe-se lá por quê, por qual motivo o gol foi anulado.
Vergonhosa a atuação do Corinthians. Bizonha a atuação do Corinthians. Pífia a atuação do Corinthians, né? Inacreditável que o Corinthians, mais uma vez, não consiga manter o futebol razoável, né? Ele venceu a equipe do São Paulo no meio de semana por 3-1, deu muita esperança ao torcedor corintiano, a vitória do Corinthians sobre o São Paulo, e agora pega o Cruzeiro, que foi, na verdade, uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar 2 vezes na Copa do Brasil, no dia 10 e 14 de dezembro, e o Corinthians tomou uma paulada, uma traulitada, sofreu uma goleada, foi humilhado, foi vexatório, porque não foi uma derrota comum, né? O Corinthians não jogou absolutamente nada, o Corinthians não mostrou desempenho nenhum, o Corinthians não mostrou comprometimento nenhum, não suou a camisa, não mostrou raça, não mostrou disposição, não mostrou nada. Foi um time horroroso, absolutamente horroroso. Se jogar assim de novo contra o Cruzeiro, né, acabou a brincadeira, né? Se jogar assim contra o Cruzeiro no dia 10 de dezembro, e os jogos do Corinthians daqui para frente no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, contra o Fortaleza e contra o Juventude, vão ser apenas para cumprir tabela, apenas para cumprimento de tabela, porque o Corinthians tem pouquíssimas possibilidades. No G7 o Corinthians está fora. O Corinthians matematicamente já não tem como alcançar o Fluminense, que hoje é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem 55 pontos ganhos, o Corinthians tem 45 pontos ganhos, só tem 9 pontos agora em disputa. Então o G7, para se classificar para pré-Libertadores no G7, o Corinthians já não tem mais condições, a não ser que abra a vaga no G8. Vai abrir a vaga no G8 se o Fluminense ou se o Cruzeiro, um dos dois, for o campeão da Copa do Brasil. Mas não é o que o Corinthians quer, né? Porque se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil ou se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, significa que o Corinthians não será o campeão da Copa do Brasil. Mesmo assim, o 8º colocado hoje é o São Paulo, com 48 pontos ganhos. O Corinthians está na 10ª posição com 45 pontos ganhos. É uma campanha horrorosa, né? Para sorte do Corinthians, tem times piores do que o Corinthians na tabela de classificação, porque senão o Corinthians estaria disputando as últimas rodadas ainda para se livrar do rebaixamento. E o Corinthians já atingiu os 45 pontos ganhos e está livre do rebaixamento. Aí, nação, o que vocês acharam do vídeo? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo. Vai, Corinthians!